Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhor procurador-geral da República, caros colegas advogados que me precederam, familiares, tanto por parte de pai como por parte de mãe da criança aqui presente. Inicialmente, cabe apresentar, até porque houve uma impugnação dessa tribuna, cabe apresentar as razões pelas quais a União oficia nessa causa. A União oficia nessa causa e a União peticiona nessa causa, não é a AGU que peticiona, a AGU representa a União. A parte, portanto, não é a Advocacia Geral da União, a parte é o Estado brasileiro representado na figura da União através dos seus advogados públicos, nas várias instâncias, cabendo ao advogado-geral falar nessa tribuna. A União é parte nesta causa porque o Brasil é signatário de uma convenção internacional que já permitiu o retorno de 22 crianças brasileiras que foram levadas ilicitamente ou mantidas ilicitamente em estados estrangeiros. Essa convenção já permitiu que o governo dos Estados Unidos da América devolvesse ao Brasil 7 crianças que lá estavam ilicitamente e cujo domicílio era o Brasil. Ainda há, só para citar, os Estados Unidos da América, 5 pedidos do Brasil em relação a crianças que lá se encontram ilicitamente e que o Brasil requereu àquele país que retorne. Aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União age exatamente no sentido de procurar fazer com que o Estado brasileiro, através das suas autoridades administrativas ou judiciais, quando o caso, permitam o cumprimento da Convenção e que o Estado brasileiro cumpra com seu compromisso nesse concerto das nações, nesse concerto internacional. A Advocacia Geral da União não atua só nesse caso. A Advocacia Geral da União atua hoje em 41 casos em trâmite na Justiça brasileira em que há pedidos de restituição de crianças que estariam ilicitamente aqui no Brasil e que os estados da sua residência original pleiteiam à autoridade central brasileira a sua devolução. Essa causa, como toda causa que envolve questões familiares, ela envolve muito adjetivo. Procurarei me concentrar no substantivo. Primeiro, substantivo. A criança tem um pai. Esse pai existe. Esse pai, como o próprio colega que falou em primeiro lugar disse, promoveu uma ação na justiça contra a mãe da criança no momento em que ela não retornou ao local de residência, que era os Estados Unidos. Ele jamais se omitiu na sua atuação enquanto pai. Foi dito aqui que houve essa ação. E foi importante o registro, porque isso mostra que o pai agiu na defesa dos seus interesses. Mas também é bom lembrar que as ações de Estado, e aqui Estado com letra minúscula, as ações de Estado têm essa característica, que ela muda conforme as circunstâncias fáticas mudam. Então não há que se falar sequer em trânsito em julgado quando nós falamos sobre decisões judiciais sobre o estado das pessoas. Então a citada ação, ela muito mais reforça a posição no sentido da real necessidade de devolução dessa criança do que no sentido de haver uma decisão judicial que teria já retirado o direito do pai de ter
esse convívio com o seu filho. É necessário aqui enfrentar um mérito. Distribuímos memoriais nos quais mencionamos a questão da DPF, mas também é verdade que um ministro do Supremo, o ministro relator, entendeu ter matéria constitucional, entendeu ter cabimento. Vamos ao mérito. As senhoras e os senhores deverão, se assim entender, analisar preliminarmente o cabimento ou não. Os argumentos foram colocados, mas aqui da tribuna vou me ater às questões de mérito. E nas questões de mérito, eu vi que foi muito pouco falado, com a devida vênia dos colegas, sobre assuntos como os direitos e os princípios constitucionais e o direito de família. Vamos verificar o nosso Código Civil. Vamos verificar o nosso Código Civil quando ele fala do poder familiar, expressão que substituiu o antigo pacto-poder do Código Civil de 1916, revogado, mas que se manteve no Estatuto da Criança e do Adolescente e que finalmente, no novo Código Civil, foi superado. Qual é o conteúdo do poder familiar? Em que eles consistem? Artigo 1634 do Código Civil. Compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores. Vamos ao substantivo, vamos ao direito. Compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores. 1. Dirigir-lhes a criação. 2. Tê-los em sua companhia. Código Civil Brasileiro. Compete aos pais ter os filhos em sua companhia. Inciso 3, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento. 4, nomear-lhes tutor. 5, representá-los. 6, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. 7, exigir que lhe preste obediência e respeito. Enfim, o fundamental é que a lei brasileira garante que os pais tenham os seus filhos em sua companhia. Por sua vez, tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que o poder familiar só se extingue ou só se suspende mediante decisão judicial. Excelentíssimos senhores ministros, não há nenhuma decisão judicial que se tenha conhecimento no sentido sequer de suspender o pátrio poder, ou melhor, me desculpe, usando a expressão correta, odierna, o poder familiar. Não há nenhuma decisão judicial válida que tenha suspenso o poder familiar de David Goldman sobre o seu filho. Ele está no exercício do poder familiar. Não há decisão liminar nesse sentido, não há muito menos decisão transitada em julgado. Se ele está com o poder familiar, cabe ao Estado, cabe à Justiça conferir-lhe esse direito que ele tem de estar com o seu filho na sua companhia. A outra pessoa detentora do poder familiar, e o poder familiar compete exclusivamente a pai e mãe, ou biológico ou adotivos. Fora pai e mãe biológicos ou pai e mãe adotivos, não se fala em poder familiar, se fala em família substituta, a expressão do Estatuto da Criança e do Adolescente, se fala em tutela, se utiliza outras garantias jurídicas em capítulos diferentes dos nossos códigos. Os regramentos do direito substantivo estão presentes ao caso. Como dito pelo advogado que imediatamente me antecedeu, não há acusações, mas não é questão de haver ou não haver acusações, é que não há decisão judicial suspendendo o poder familiar.
E como eu diria, o poder familiar cabe ao pai e à mãe biológicos ou ao pai e à mãe adotivos. A mãe biológica, infelizmente, por um infortúnio, veio a faltar. Só há hoje um detentor do poder familiar, que é o pai. Que é o pai. Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente disciplinam o tema e são suficientes para resolver a questão. Mas vamos verificar, até porque foi dito que a decisão tomada pelo juízo federal da primeira instância do Rio de Janeiro teria sido um absurdo, foram ditos adjetivos fortes contra aquela decisão, muito ao contrário do que registrou o ministro relator em seu relatório, onde elogiou a decisão, muito embora a tenha suspendido, como uma decisão muito no sentido de ter analisado profundamente o processo, registrou Sua Excelência o relator esse fato em seu relatório, como sempre, com fidedignidade em relação ao processo que relata a toda a corte e aos jurisdicionados. A sentença judicial ela é bastante, sim, responsável. E não está se discutindo, excelências, aqui é fundamental. O que está se discutindo aqui não é a questão hoje se deve-se ter a guarda com A, B ou C, se deve-se ter a companhia de A, B ou C. O que se discute na ação de busca, apreensão e restituição é o que está no próprio nome da ação que a União promoveu. Busca, apreensão e restituição. Porque é assim que a Convenção de Haia estabelece. É no juízo de residência que haverá as discussões apropriadas. É esse que é o fato concreto. É lá no juízo de residência, da onde a criança foi inicialmente levada com consentimento do pai, mas com prazo para retorno, superado o prazo para retorno, incidiu uma retenção ilícita no Brasil. Todas as questões que têm sido aventadas nos vários foros em que a matéria passou, ela vai ser e poderá ser rediscutida no juízo dos Estados Unidos. No juízo dos Estados Unidos. E não há que se dizer aqui, com a devida vênia, que o fato da criança ser brasileiro nato impede essa restituição da criança ao país de domicílio, porque a convenção não trata do local de nascimento da criança, trata do local de residência habitual, da onde ela fora tirada ou para a qual ela não foi devolvida no momento aprazado. Não estamos aqui a tratar de extradição. Não estamos aqui a tratar de extradição. Na extradição, sim, a Constituição brasileira veda a entrega do brasileiro nato ao país estrangeiro que o tenha condenado. Aqui, o requisito é o local de domicílio, não é a nacionalidade. Mas, de qualquer forma, como foi dito também com lealdade pelo colega advogado, a criança também tem a naturalidade norte-americana. É importante registrar que houve um conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria ser tratada no âmbito do foro estadual ou do foro federal. E o Superior Tribunal de Justiça fixou a competência do foro federal. É importante deixar isso registrado. Essa sentença, portanto, do foro federal, ela está de acordo com o conflito de competência já resolvido no Superior Tribunal de Justiça. É importante notar que Sua Excelência, prolator da sentença, hora suspensa, foi muito criterioso ao estabelecer as condições de transição. Foi dito aqui, nossa, só deram 48 horas para se devolver a criança, como se não houvesse um período de transição. É que Sua Excelência, cumprindo o que dispõe a Convenção de Haia, a Convenção de Haia estabelece o retorno imediato. Retorno imediato. Essa transição se dará
nos Estados Unidos. Sua Excelência, eu peço aqui para destacar as folhas 78 da sentença, estabeleceu, durante os primeiros 15 dias, excluindo-se o dia da chegada dos Estados Unidos, poderá o senhor David Goldman permanecer com seu filho sem restrições de local, sem necessidade de haver a presença de qualquer pessoa da família materna, a não ser que haja expresso consentimento do próprio senhor David, observando os mesmos horários de visitação fixados aqui no Brasil. 2. Fim do horário acima referido, o hora assistente da União deverá entregar o menor no local que estiverem hospedados os réus e os familiares maternos, sendo este necessariamente no distrito de Titan Falls, Nova Jersey, Estados Unidos. Ou seja, já fixando o período de transição pelo qual a criança visitará os avós maternos. 3. A partir do 16º dia, Sean passará a pernoitar na residência de seu pai, cabendo ao réu e aos demais familiares brasileiros que lá estiverem o horário de visitação da criança das 14 às 18 horas diariamente. 4. A partir do 31º dia, Sean deverá ser entregue em definitivo a seu pai, ressalvando-se ao réu aos demais familiares brasileiros a possibilidade de, sendo necessário, pleitear a fixação do regime de visitas perante o juízo competente. E outras questões que os familiares brasileiros quiserem aventar na justiça do domicílio da criança. Não devolver essa criança é compactuar com a devida vênia com a legalização de um ilícito. Na medida em que a criança não foi restituída no momento aprazado, se incidiu uma retenção, e esse é o termo que a Convenção usa, uma retenção ilícita da criança no Brasil. O Estado brasileiro não restituir essa criança ao seu domicílio de origem é compactuar com ilícito. Lá no foro competente, no norte-americano, serão discutidas todas as questões adjetivas do direito de família. Aqui compete cumprir a Convenção de Haia. É importante notar, não poderia deixar de registrar o que diz o laudo pericial. Só para concluir, Excelência. O laudo pericial. As escolhas de Sean, isso está no laudo pericial, oficial. As escolhas de Sean não podem ser decisórias, não só pela falta de maturidade, está no laudo pericial, própria de sua idade, mas também porque está à mercê do seu estado emocional nesse momento. Todos esses elementos tornam-se intensamente exacerbados ou distorcidos no caso de a criança estar sob a síndrome de alienação parental, o que no caso de Sean é a hipótese mais plausível. Contudo, Sean não tem condições psicológicas ou emocionais para dizer o que realmente deseja. Senhores ministros, está na Convenção de Haia que o Estado onde esteja a criança pode recusar sua devolução com duas condições. A, que a criança se oponha ao retorno. Já foi dito pelo colega anteriormente que ela não se opôs. B, que a criança tenha atingido idade ou grau de maturidade tais que sejam apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto. O laudo pericial diz que não há maturidade suficiente para ela opinar sobre o assunto. E essas condições, pela Convenção, no parágrafo 2º do artigo 13, são cumulativas, elas não são alternativas. Encerra a União, senhor presidente, agradecendo a tolerância, requerendo que não seja referendada a liminar deferida, com todos os respeitos à decisão prolatada pelo ministro Marco Aurélio. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, está submetida ao conhecimento dessa Corte a decisão liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio na DPF 172. Essa Corte tem, nessa oportunidade de referendo, admitido que pode, desde logo, fazer juízo quanto à própria admissibilidade da ação em que proferida a decisão liminar. É nessa perspectiva, portanto, que o Ministério Público quer aduzir algumas breves considerações. O referendo de liminar, evidentemente,
essa corte é a apreciação da decisão proferida pelo ministro relator. Não está submetida a exame, porque não se trata de reexame ordinário de decisão de juízo de primeiro grau, e sim decisão do próprio relator. Não está submetida ao exame da legalidade ou justiça ou injustiça da decisão proferida em primeiro grau. Apesar de bem articulada e bem organizada a peça inicial, na compreensão do Ministério Público não há condições para que, em controle concentrado de constitucionalidade, essa Corte inverta o pronunciamento do magistrado federal. O que temos no presente caso, sem minorar, evidentemente, o drama imenso interpessoal que significa para as partes envolvidas, é o enfoque dado por um magistrado a determinada lide que lhe foi confiada. Sua decisão, como resultado inexorável do sistema jurídico processual brasileiro, irá atender uma das partes, pois terá ao seu lado o bom direito. Temos um organizado regime de sobreposição jurisdicional nutrido de todos os meios recursais aptos a pôr sob revisão tal pronunciamento, inclusive dotado de técnicas modernas de concessão de tutelas de urgência. Portanto, o que temos aqui, na verdade, e foi objeto da impugnação na DPF, é uma decisão judicial passível de impugnação pelas vias ordinárias. E essa possibilidade, que anotei abstratamente pelas meios recursais, ela se concretizou efetivamente na prática. Na mesma data em que proferida a decisão do ministro Marco Aurélio, também o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em mandado de segurança, proferiu decisão suspendendo a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mandado de segurança. Portanto, a decisão impugnada, não só suspensa pela decisão impugnada, pela decisão do ministro relator, como também por decisão do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Essa circunstância está a revelar, e aí é um ponto quanto ao cabimento da ação, a natureza, a presença de mecanismos subsidiários para o atingimento do objetivo final. Somente quando se revela inexistente outros meios processuais capazes de cessar a situação criada pelo ato impugnado, é que essa Corte tem admitido a pertinência da ação de descumprimento de prefeito fundamental. Nela também, porque essa Corte tem a compreensão de que não podem ser viabilizados a tutela de direitos individuais no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, no qual se inclui a ação de descumprimento de preceito fundamental, como bem afirmou o presidente, ou como bem afirmou o ministro Celso de Mello, um trecho que leio, a jurisprudência do Supremo Tribunal, que, por mais de uma vez, já enfatizou a objetividade desse instrumento de proteção em abstrato da ordem constitucional, e cita vários precedentes, repelindo por isso mesmo qualquer pretensão que vise resguardar interesses individuais supostamente lesados em face de decisões concretas. Portanto, os pressupostos para a admissibilidade da ação de descumprimento de preceito fundamental não estão presentes. Mas o tema de fundo, não conhecida a ação, não fica à margem do conhecimento dessa Corte. No dia 27 de maio, corrente ano, foi ajuizada pelo Partido Democratas a ADIM 4245, impugnando, seja o decreto legislativo 79,
de 15 de setembro de 1999, seja o Decreto Presidencial 3413, de 14 de abril de 2000, que compreende a ratificação e promulgação do direito brasileiro da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Portanto, a ação eleita pelo Partido Republicano se revela inadequada para o objetivo que pretende, na verdade, apenas tutelar direito individual. A questão de fundo está muito bem exposta e deduzida nesta ADIM 4245, que tem como relator o ministro Joaquim Barbosa. Daí porque o Ministério Público lembra e pleiteia que não se ratifique a decisão liminar e também que, desde logo, se julgue extinto o processo, porque é incabível, no caso, a ação proposta. Pela ordem, uma matéria de fato. Relator. Matéria puramente de fato. Estou a ouvir os senhores advogados. Matéria de fato. O mandado de segurança foi impetrado no mesmo dia em que a sentença foi proferida. A sentença foi proferida às 5h30 da tarde. Como a parte antecipava que a decisão seria desfavorável, já tinha preparado o mandado de segurança. Foi distribuído no mesmo dia, mas a ordem foi concedida no dia seguinte, posteriormente ao conhecimento da liminar conferida por essa Egrégia Corte. Esse é um dado importante, Excelência, e a concessão da segurança é extremamente limitada, dizendo respeito exclusivamente ao período de transição. Muito obrigado. Palavra, ministro. Presidente, sinto-me a esta altura lisonjeado no que o ilustre advogado que assomou a tribuna acabou de asseverar que a liminar implementada sob o ângulo emergencial, acabou por abrir caminho a uma decisão positiva, muito embora também precária e efêmera, no mandado de segurança. Ao término, presidente, do relatório, busquei sinalizar o conteúdo do voto, que é breve, e busquei sinalizar o conteúdo do voto ao fazer referência ao parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Digo no voto, o quadro está suficientemente delineado. O ato do poder público atacado mediante esta arguição, descumprimento de preceito fundamental, encontra-se consubstanciado em sentença que implicou julgamento de mérito e tutela antecipada para apresentação, imaginei em 48, não em 44, mas houve o esclarecimento quanto ao interregno, em 48 horas do menor no consulado americano na cidade do Rio de Janeiro. Então, deve-se ter presente a viabilidade de impugnação mediante recurso próprio, o recurso por excelência, que é a apelação. Se de um lado tem-se como possível o recebimento apenas no efeito devolutivo, de outro surge adequado contra a decisão do juízo primeiro de admissibilidade em tal sentido, o agravo de instrumento, artigo 522 do Código de Processo Civil. Eis o preceito: das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação, e vem a parte que guarda sintonia com o que passarei a assentar.
e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição, não de forma retida, mas mediante instrumento. Mais do que isso, a teor do disposto no artigo 527, inciso 3, do referido Código, o relator pode adentrar o campo da liminar, atendendo à pretensão recursal e comunicando ao juízo a decisão. A par desse aspecto, a União, em petição protocolada no Supremo, noticiou haverem os interessados nesta ação impetrado habeas corpus e mandado de segurança, bem como ajuizado a ação cautelar. E aí eu cito aqui os números também quilométricos dos processos, tendo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no tocante aos 2 primeiros, habeas e mandado de segurança, as 2 impetrações, remetido cópia das decisões formalizadas. No mandado de segurança, chegou-se até mesmo a conceder liminar para que o período de transição, adaptação do menor à nova convivência, ocorra não nos Estados Unidos da América, mas no Brasil, tal como preconizado pelo Ministério Público. A esta altura, pronunciando-me no colegiado, não posso olvidar o óbice ao curso desta arguição de descumprimento do preceito fundamental. Existem remédios jurídicos dotados de eficácia para sanar a lesividade maior que vislumbrei no campo precário e efêmero presente o interesse do menor, que é a Constituição. E ambas as convenções visam resguardar de Haia e das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Esta última, não subscrita apenas, como já foi inclusive informado da tribuna pelo Dr. Sérgio Tostes, apenas por 2 países, Estados Unidos e Somália. E faço aqui a referência ao artigo do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ciro Darlan, sob o título Vontade da Criança deve ser considerada nas ações, publicado na revista Consultor Jurídico Conjur, de 8 de junho de 2009. Voto, presidente, no sentido da extinção do processo sem julgamento do mérito, reafirmando mais uma vez a necessidade de observância restrita à legislação instrumental, no que consagra a segurança jurídica. É o meu voto. Ministra, se Vossa Excelência me conceder a palavra e os colegas que me antecedem o permitirem, eu gostaria de tecer algumas considerações, concordando embora com a conclusão do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Sua Excelência propõe a extinção do processo sem julgamento do mérito e eu estou de pleno acordo com isso. No entanto, senhor presidente, eu gostaria de, e sinto que isso seja meu dever, de tecer algumas considerações sobre a Convenção da Haia e a sua aplicação pelo Poder Judiciário brasileiro. Sabem todos, os senhores ministros e também a comunidade jurídica, que a página inicial do Supremo Tribunal Federal na Rede Mundial de Computadores estampa um link de acesso ao texto da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, a chamada Convenção da Haia de 1980. Ali estão reproduzidos o texto propriamente dito, os comentários ao texto, elaborados por um grupo de trabalho especial, textos jurisprudenciais e acesso a links de doutrina nacional e estrangeira, além da indicação dos contatos da Autoridade Central Administrativa Brasileira para cumprimento da Convenção, a saber, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Data de minha gestão na presidência desta Corte a deliberação de reunir um grupo de trabalho onde estivessem representados todos os órgãos que têm atuação na fase judicial desses casos em território brasileiro.
A motivação, senhores ministros, para essa iniciativa, como sabem, decorreu das constantes observações recebidas por intermédio de diversos representantes diplomáticos acreditados em nosso país relativamente à delonga na aplicação e na apreciação judicial de tais pedidos, o que colocava o país em situação de descumprimento das regras pactuadas na Convenção. Para pôr em funcionamento este grupo de trabalho, recebemos a adesão imediata do Ministério das Relações Exteriores, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, da Justiça Federal e da Autoridade Central, que designaram seus membros representantes no grupo. Pois bem, a primeira tarefa a que se dedicaram esses integrantes do grupo especial foi a de propor medidas que favorecessem o melhor desempenho do Poder Judiciário brasileiro naquilo que lhe toca no tipo de procedimento peculiar previsto na Convenção. Seguiu-se um amplo e aprofundado estudo do texto base a que o grupo fez juntar seus comentários, baseados na interpretação já pacificada de cada um dos dispositivos. E, afinal, o resultado desse trabalho foi colocado à disposição dos operadores do direito, a fim de que, de forma rápida e segura, pudessem esclarecer suas dúvidas a respeito da matéria. Tudo porque, senhor presidente, embora firmada em 25 de outubro de 1980, a Convenção somente veio a ser internalizada em 1º de outubro de 2000, pela edição do Decreto 3.413 de 2000, vale dizer, 20 anos após a sua aprovação na esfera internacional. Apenas em 4 de outubro do ano seguinte, 2001, houve designação formal da Autoridade Central Brasileira, no caso, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, que após veio a se desligar deste ministério e vincular-se diretamente à Presidência da República. Disso tudo decorre o desconhecimento generalizado dos objetivos da Convenção, bem como das responsabilidades assumidas pelo Brasil e a serem desempenhadas por seus agentes em todos os poderes da República. A primeira observação a ser feita, portanto, é a de que estamos diante de um documento produzido no contexto de negociações multilaterais a que o país formalmente aderiu e ratificou. Esses documentos, em que se incluem os tratados, as convenções e os acordos, pressupõem o cumprimento de boa-fé pelos Estados signatários. É o que expressa o velho brocardo Pacta Sunt Servanda. A observância dessa prescrição é o que permite a coexistência e a cooperação entre nações soberanas, cujos interesses nem sempre são coincidentes. Os tratados e outros acordos internacionais prevêem em seu próprio texto a possibilidade de retirada de uma das partes contratantes, se e quando não mais lhe convenha permanecer integrada no sistema de reciprocidades ali estabelecido. É o que se chama de denúncia do tratado, matéria que, em um de seus aspectos, o da necessidade de integração de vontades entre o chefe de Estado e o Congresso Nacional, está em exame perante o Tribunal. A Convenção da Haia, que é invocada neste caso, senhor presidente, ou melhor, o decreto que a inseriu na ordem jurídica interna, foi recentemente questionada mediante uma ADI, promovida por outra agremiação política que não a hora requerente. O feito foi distribuído à relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que aplicou os preceitos do artigo 12 da Lei 9.868 de 99. Quando o feito estiver aparelhado e vier a julgamento, a Corte terá a oportunidade de retomar o debate sobre a natureza dos tratados de direitos humanos, sobre a aplicação do princípio constitucional da proibição do retrocesso e outros temas de igual relevo. Atualmente, porém, no estágio atual, a Convenção é compromisso internacional do Estado brasileiro, em plena vigência, e sua observância se impõe. Mas, apesar dos esforços havidos em esclarecer conteúdo e alcance deste texto, ainda não se faz claro, para a maioria dos aplicadores do direito, o que seja o cerne da Convenção. O compromisso,
senhores ministros, assumido pelos Estados-membros nesse tratado multilateral foi o de estabelecer um regime internacional de cooperação, tanto administrativa, por meio de autoridades centrais, como também judicial. A Convenção estabelece, e isso é o mais importante, uma regra processual de fixação de competência internacional que em nada colide com as normas brasileiras a respeito, previstas na Lei de Introdução ao Código Civil. Verificando-se, como no caso, que um menor foi retirado de sua residência habitual, e a Convenção expressamente refere residência habitual, sem consentimento de um dos genitores, os Estados-parte definiram que as questões relativas à guarda serão resolvidas pela jurisdição de residência habitual do menor antes da subtração, ou seja, a sua jurisdição natural. O juiz do país de residência habitual da criança foi o escolhido pelos Estados-membros da Convenção como o juiz natural para decidir as questões relativas à sua guarda. A Convenção, senhor presidente, também recomenda que a tramitação judicial de tais pedidos se faça com extrema rapidez e em caráter de urgência, de modo a causar o menor prejuízo possível ao bem-estar da criança. O atraso ou a demora no cumprimento da Convenção por parte das autoridades administrativas e judiciais brasileiras tem causado uma repercussão negativa no âmbito dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em razão do princípio da reciprocidade que informa o cumprimento dos tratados internacionais. Infelizmente, o caso concreto que subjaz a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, desatende a todas essas recomendações. Por desconhecimento do texto da Convenção, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro foi induzida a repetidas vezes dispor sobre caso que lhe foge inteiramente à jurisdição. Com isso, e a sequência de recursos e medidas defensivas, o caso se alonga para além de todo o razoável. Para o Estado brasileiro, nos termos do compromisso internacional representado pela Convenção, a única decisão válida, porque proferida por juízo competente, será a da jurisdição original do menor, ou seja, onde ambos os pais residiam anteriormente ao afastamento com ânimo definitivo e sem autorização paterna. Vivessem os pais e o menor no Brasil, e a competência seria a competência normal de nossas varas de família. Vivessem os pais e a criança na França, é lá que se resolveriam as questões de guarda. É este o verdadeiro alcance das disposições da Convenção, que peço escusas por tomar o tempo da Corte, mas fiz questão de trazer essas considerações, senhor presidente, em face das sucessivas afirmações equivocadas quanto ao verdadeiro sentido da Convenção da Haia. Ministro Carmen Lúcia. Apenas para registrar, quanto ao objeto da DPF, que ela estaria em melhores mãos tivesse sido distribuída à ministra Ellen Grace. Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, Excelência, exatamente no óbice do artigo 4º, parágrafo 1º, e na esteira da jurisprudência. Já tivemos a DPF número 3, número 11, número 18, todas elas enfatizando exatamente nos agravos que foram interpostos a impossibilidade de, havendo outros meios eficazes, de se ter o seu prosseguimento. E, portanto, exatamente, rigorosamente, nos termos do voto do ministro Marco Aurélio, eu acompanho. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, porque igualmente entendo que a DPF é um instrumento nobilíssimo de controle de constitucionalidade objetivo e que serve para preservar, como todos nós sabemos, um preceito fundamental da Constituição, ou seja, um preceito nuclear da Carta Magna. Ela não se presta para dirimir qualquer controvérsia que diga respeito a uma parte determinada. Ela não tem e nem pode ter um caráter subjetivo.
A DPF, como já foi dito aqui, tanto da tribuna, como foi reiterado pelos colegas e também pelo eminente Procurador-Geral da República, se rege pelo princípio da subsidiariedade. Ela não pode ser utilizada em lugar do recurso competente. Ela não serve para acessar o Supremo Tribunal Federal per saltum. E há notícia, inclusive, de que a Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu uma liminar no dia 2 de junho do corrente ano para manter a criança no Brasil. Ou seja, a máquina judiciária está funcionando perfeitamente e não há por que, a meu ver, a Suprema Corte intervir no feito, pelo menos neste momento processual. Então, senhor presidente, por essas razões singelas, acompanho o eminente relator. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, tudo já foi dito, eu acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, eu também acompanho o relator, mas requeiro, em razão do adiantado da hora, requeiro a juntada de voto escrito que trouxe no sentido da proposta que foi preconizada pelo relator, ou seja, de não cabimento da DPF. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu estava disposto para lembrar Seabra Fagundes a ver com generosidade, com elasticidade, essa preliminar, na perspectiva de afastar a preliminar de inadequação do meio processual de que se valeu o arguente. A ação de descumprimento de preceito fundamental é de base constitucional e, pelo seu objeto, da mais alta relevância, que é reparar ou evitar lesão a preceito fundamental, quer dizer, preceito que a própria Constituição qualifica como fundamental, é uma ação que merece da nossa parte esse olhar mais aberto, esse olhar mais generoso no plano da admissão do seu cabimento. Mas, como o eminente relator nos informa da existência de uma liminar concedida em mandado de segurança pelo Tribunal Regional Federal competente para suspender a antecipação de tutela concedida pelo juiz, acho que é federal da 16ª Vara, quero crer, também entendo que a regra do parágrafo 1º do artigo 4º da lei da DPF é de incidir, é de ser aplicada. Verbis, não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. De outra parte, parece-me que o ministro Joaquim Barbosa é relator de uma ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto exatamente a Convenção de Haia, ato normativo que se discute também no curso dessa ação de descumprimento de preceito fundamental. Por isso, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator, mas, dada a importância desse caso originalíssimo, que de certo modo constitui um precedente, algumas breves considerações, senhor presidente, a respeito da admissibilidade da ação, que no seu artigo 1º, caput do seu parágrafo 1º, só é admissível contra ato do poder público ou quando houver relevante fundamento sobre controvérsia constitucional. A mim me parece, senhor presidente, com o devido respeito, que ato de poder público aqui não pode ser compreendido como qualquer decisão judicial sujeita a recurso, como a do caso, e isso por várias razões. A primeira razão, porque implicaria em dar a uma ação que tem uma função de controle concentrado de constitucionalidade de lei um caráter subjetivo e impor, portanto, a esta Corte uma cognição exaustiva e profunda do caso concreto. Em segundo lugar, controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo não é o caso também, porque, na verdade, o que se discute, no fundo, nesta ação é nada mais nada menos que um princípio
importantíssimo, mas de fundamento e de textura infraconstitucional, que é o chamado princípio da prevalência do bem-estar e do maior interesse substancial da criança. A questão da constitucionalidade da convenção não é objeto específico dessa demanda, mas de outras que, como o eminente procurador-geral já referiu, estão em curso ainda nesta corte. Ademais, e este é mais um motivo da inadmissibilidade, senhor presidente, é que outra inteligência subverteria toda a ordem jurídico-processual, permitindo trazer diretamente a esta corte, sem observância dos graus de recurso, causas que não cabem na competência desta corte, que é de descendência constitucional. E, além do mais, do ponto de vista prático, seria mais um fator de sobrecarga dos trabalhos desta corte. E, além do mais, esse me parece também, do ângulo empírico, dos inconvenientes de outra interpretação, é que com isso nós criaríamos, nesse entendimento de admissibilidade, um remédio jurídico mais eficaz do que a reclamação constitucional, porque prescinde dos próprios requisitos da reclamação. E, ademais, senhor caso, e aqui me atenho, vamos dizer, mais especificamente ao motivo fundamental dessa extinção liminar do processo, é que, não obstante eventual apelação contra a sentença, que não confirmou, mas concedeu, depois de uma cognição completa da causa, a antecipação de tutela não ter efeito suspensivo, encontrou, no caso, remédios jurídicos processuais eficazes. Em primeiro lugar, não se pode sequer argumentar que não teria tempo o interessado em impugnar a sentença, porque só a construção dessa belíssima ação de inconstitucionalidade, essa petição inicial é uma peça de arte jurídica. Pena que lhe sobre engenhosidade e lhe falte em juridicidade. Mas isso mostra bem que havia tempo mais que suficiente para elaborar no mesmo prazo e provavelmente com a mesma eficácia teórica, uma boa apelação que, submetida ao relator, poderia obter um efeito suspensivo nos termos do artigo 558, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Ainda mais, tanto doutrina como jurisprudência ainda apontam para outros caminhos, para caminhos alternativos, tais como o uso de uma medida cautelar apenas para dar efeito suspensivo a uma eventual apelação, e um mandado de segurança usado que demonstrou na prática e ipso facto que era possível valer-se com toda a eficácia de outro remédio jurídico processual para afastar a eventual lesão que se teria. Ademais, senhor presidente, esta pergunta que sobretudo me deixou um pouco mais perplexo em relação à admissibilidade desta ação, é que é como descer antes de um exame exaustivo, de uma cognição profunda de todos os ângulos, seja os ângulos factuais, seja os ângulos jurídicos deste caso, dizer-se a priori que teria havido descumprimento de algum preceito fundamental da Constituição. Isto mostra que conceber-se a admissibilidade teórica de uma ação constitucional destinada a outro escopo, quando o seu julgamento de mérito dependeria de uma cognição definitiva e exaustiva a respeito da existência de um ato que seria contrário a um direito fundamental. Em outras palavras, não se pode dizer sequer que o juiz teria violado algum preceito fundamental. Porque, para dizê-lo, seria preciso rever todas as provas em que se fundou o juiz. E, aliás, todos os dias, milhares e milhares de casos submetidos a magistrados em vários lugares desse país desenham quadros que poderiam ser redutíveis à hipótese deste caso, porque em todos eles se poderia dizer que, por algum vício processual, por exemplo, uma decisão judicial ainda sujeita a recurso, e a vários recursos, teria agredido algum preceito fundamental, como, por exemplo, o do devido processo legal ou da sua cláusula do contraditório. Isso tudo, senhor presidente, a mim me demonstra e me confirma que o eminente relator tem toda a razão. Não é caso de ação de descumprimento do preceito fundamental, razão porque eu acompanho integralmente. Senhor presidente,
Lei 9.882 de 99, que disciplina o processo e o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, dispõe em seu artigo 4º, parágrafo 1º, que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. O diploma em questão, tal como tem sido reconhecido por essa Suprema Corte, consagra o princípio da subsidiariedade, que rege, como salientei em precedente julgado pelo plenário do Supremo, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional, trate-se de arguição de descumprimento autônoma ou cuide-se de arguição incidental, à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo arguente. O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento rege-se, portanto, pelo princípio da subsidiariedade, a significar, como salientei em outro julgamento plenário, que não será ela admitida sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo, apto a sanar com efetividade real o estado de lesividade supostamente emergente do ato impugnado. Agora, senhor presidente, a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta só por si para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar de maneira eficaz a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. A norma inscrita no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99, que consagra o postulado da subsidiariedade, estabeleceu validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou legitimamente o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar prontamente a situação de lesividade ou de potencialidade danosa decorrente do ato impugnado. O exame dos precedentes desta Corte Suprema, senhor presidente, revela que o princípio da subsidiariedade não pode nem deve ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República. Se assim não se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção instituído na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria efetividade da Constituição. Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar e tem interpretado a regra inscrita no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, em ordem a permitir que a utilização dessa nova ação constitucional possa,
efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental. Não é por outra razão, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização em cada caso dos demais instrumentos de controle normativo abstrato. O plenário desta Corte, ao julgar a ADPF 33 do Pará, de que Vossa Excelência foi relator, deixou consignado claramente nesse julgado o que se segue e que consta da ementa consubstanciadora daquele julgamento. Aspas. Cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição, norma pré-constitucional. A DPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou a declaração de não recepção da norma pela ordem constitucional superveniente. Princípio da subsidiariedade, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação. Essa compreensão do tema encontra apoio também no magistério da doutrina, como resulta claro de fragmento da lição ministrada por Vossa Excelência, senhor presidente, em obra monográfica dedicada à análise teórica do instrumento constitucional da arguição de descumprimento. Salienta Vossa Excelência, em passagem dessa obra, que, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista especialmente os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade, ou ainda a ação direta por omissão, não será admissível a arguição de descumprimento. Em sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata, há de se entender possível a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ora, no caso, senhor presidente, como aqui já foi acentuado, já houve o ajuizamento por uma outra agremiação partidária, o DEM, de ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4.245 do Distrito Federal, de que é relator o eminente ministro Joaquim Barbosa. E aqui se impôs o rito do procedimento abreviado. Portanto, havendo a possibilidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, como efetivamente ocorreu no caso, torna-se inviável a admissibilidade da arguição de descumprimento. Mesmo, porém, senhor presidente, que se examine o princípio da subsidiariedade na perspectiva dos processos de índole meramente subjetiva,
Ainda assim, tendo presente o contexto em exame, tornar-se-á possível vislumbrar na espécie a incidência do postulado da subsidiariedade. Nesse sentido, dentre outras lições que também admitem a invocação do princípio da subsidiariedade quando existentes, ainda que no plano dos processos de caráter meramente subjetivo, a existência de meios eficazes que podem sanar de maneira imediata a suposta lesividade emergente do ato impugnado. Enfim, dentre esses outros autores, cito aqui a lição do professor Alexandre de Moraes, também em monografia dedicada ao exame da própria arguição de descumprimento de preceito fundamental. Também aquele ilustre professor salienta que o caráter subsidiário da arguição de descumprimento consiste na necessidade de prévio esgotamento de todos os instrumentos juridicamente possíveis e eficazes para fazer cessar a ameaça ou lesão a preceito fundamental. Exige-se, portanto, conclui ele, para a arguição de descumprimento, o esgotamento das vias judiciais ordinárias. No caso desses autos, senhor presidente, e ante o que foi salientado pelo eminente relator e pelos demais juízes da Corte, mostra-se evidente que também há e houve a utilização de outros meios processuais, notadamente, no caso, a utilização de mandado de segurança impetrado perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e cuja utilização efetivamente ocorrida no caso pode tornar viável a neutralização em juízo de maneira inteiramente eficaz do estado de suposta lesividade decorrente do ato, da sentença, ora impugnada. A obtenção, no caso de provimento liminar em sede de mandado de segurança, obsta, na verdade, a utilização perante o Supremo Tribunal Federal da ação constitucional de arguição de descumprimento. Isso se analisar a questão no plano dos processos meramente subjetivos. E a esse respeito há também jurisprudência da Corte salientando a inadmissibilidade da arguição de descumprimento. Tenho plenamente, senhor presidente, que incide na espécie qualquer que seja a perspectiva sobre a qual se analise a admissibilidade da arguição de descumprimento, quer se faça sob o ângulo dos processos de caráter objetivo, dos instrumentos, portanto, da existência, portanto, de outros instrumentos de controle abstrato de constitucionalidade, como no caso a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo DEM e de que é relator o eminente ministro Joaquim Barbosa, quer se examine a questão sob o ângulo dos processos de caráter marcadamente subjetivo, mas não importa. O fato é que a obtenção do provimento cautelar em sede de mandado de segurança também inviabiliza a admissibilidade. Assim, senhor presidente, tenho para mim que incide, no caso, o pressuposto negativo de admissibilidade que se revela no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, circunstância que torna plenamente invocável, no caso, como aqui já enfatizado pelo eminente ministro relator e pelos eminentes senhores ministros, o princípio da subsidiariedade, que atua ante os fundamentos expostos como causa obstativa do ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Com essas razões, senhor presidente, e acompanhando inteiramente o voto do eminente ministro relator, eu também deixo de referendar a decisão de sua excelência e não conheço por incabível da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Eu também me manifesto no mesmo sentido, tenho voto escrito sobre o tema e tenho também me manifestado em doutrina sobre a matéria e entendo que, tal como já destacado pelo ministro Marco Aurélio e demais ministros que o seguiram, e agora de forma enfática pelo ministro Celso de Mello, o fato de se ter aqui um processo de índole fortemente, acentuadamente objetivo, não impediria a sua utilização a utilização da DPF para situações de proteção de direito ou garantia individual. Já o fizemos, por exemplo, naquele caso da DPF, se não me engano, 54, a questão do aborto do feto anencéfalo, mas era uma situação toda ela peculiar, dada a impossibilidade de se obter um provimento jurisdicional com efeito útil. Foi essa a decisão, foi esse o entendimento que levou o tribunal a admitir a ação naquele caso. Tal como demonstrado nas várias falas, não é esta a hipótese dos autos, além de outras implicações, tal como destacado no pronunciamento da ministra Ellen Grace, de modo que, com essas considerações e pedindo vênia, eu também não conheço da ação e nego o referendo. E, portanto, proclamo o resultado não conhecida da arguição de descumprimento do preceito fundamental, negou-se referendo a cautelar nos termos do voto do relator. Senhores ministros, vamos suspender a sessão por 15 minutos. Negou-se referendo e não conheceram da DPF, Isso. Bom, vou chamar o intervalo e a gente combina aqui direitinho.